Olá, muito boa noite, você meu amigo, você minha amiga, você meu irmão, minha irmã que nos acompanha através desse meio de comunicação diariamente. É muito bom, é prazeroso para mim poder estar com vocês mais uma vez nesse dia, nesse momento, poder transmitir para você mais uma porção da palavra de Deus nesta noite. Você que não me conhece, eu sou o pastor Elias Iembo, pastor presidente da Igreja Presbiteriana Renovada na cidade de Pérola, noroeste do Paraná. Bom, para mim é um privilégio poder ter você comigo aí. Eu só peço a você que vai entrando ali online para acompanhar a nossa live agora, que você dê o teu boa noite, né? Dê a tua salvação e a sua saudação, para que nós possamos saber que você está aí conosco, para juntos nós batermos esse papo saudável aqui dentro da orientação de Deus, da palavra de Deus. Muito bom poder ter vocês aí. Vamos aguardando e enquanto vocês vão chegando, vou mandar o convite agora para outras pessoas também. E continue aí, vai ficando aí, porque nós vamos aguardar que mais pessoas se conectem conosco, né? E assim nós vamos estar aí iniciando o nosso assunto de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre conflitos, tá bom? Hoje nós vamos estudar a palavra do Senhor e falar sobre origens dos conflitos e como fazer para vencê-los. Então fica atento aí, daqui a pouquinho nós estamos aí iniciando esse tema tão importante, o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado você que já vai sintonizando aí, vai dando o seu boa noite, a sua saudação, para que eu saiba que você está aí do outro lado, e eu já mando também a saudação para você aí, os cumprimentos para aqueles que estão chegando aí, entrando aí, tá bom? Só estou acabando de mandar os convites aos nossos amados, né, que vão também acompanhar a nossa transmissão nesta noite, juntamente com os amados aí, tá bom? Muito bom mesmo ter vocês aí, tá bom? A paz do Senhor, a minha querida ovelha irmã Luciana Curiel. Deus abençoe tua vida, querida. Graça e paz, que Deus abençoe tua vida abundantemente, tá bom? Não esqueça, pessoal, você que vai entrando aí, dê o ar da graça aí para que nós possamos dar continuidade aqui, tá bom? Nós não vamos demorar para começar, não. Quem não assiste ao vivo, né, assiste depois também, pode estar vendo o vídeo depois também, tá bom? Baseado no texto da Epístola de Tiago, nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, tão relevante de hoje, que é a origem dos conflitos e os meios para vencê-los, tá bom? O alvo desse bate-papo hoje, dessa lição hoje, é levar você, ou nos levar, né, o intuito desse estudo é nos levar a saber, ou seja, entender os princípios bíblicos que regem as relações interpessoais, tá bom? Levar você a sentir, ou seja, a almejar os relacionamentos harmoniosos e pacíficos. E em terceiro lugar, agir, ou seja, levar você a tomar um posicionamento, a agir, a evitar conflitos e empenhar-se em afetivamente nas soluções de cada um deles, tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Conflitos interpessoais: marido e mulher, pais e filhos, irmãos, vizinhos, colegas de trabalho, ou até mesmo na escola. Em todas essas áreas nós sofremos conflitos, temos conflitos muitas vezes, né? E que muitas vezes nós não sabemos como reagir, nós não sabemos como nos comportar no meio desses conflitos que muitas vezes acabam até machucando alguém, ofendendo alguém e acaba que o final nunca é bom para ambas as partes, né? Então esta lição ou esse bate-papo aqui trará vai tratar assim de um problema que muitas pessoas enfrentam, um problema até mesmo comum,
não é? Entre as pessoas, seja no âmbito familiar, no âmbito conjugal ou profissional, ou até mesmo no meio cristão, não é verdade? Conflitos interpessoais. A epístola de Tiago é muito prática e relevante ao abordar o assunto, né? E através da origem dos conflitos, os seus efeitos, e mostra também a solução para lidarmos com este problema que tem sido assim tão comum nos nossos dias, mas que necessitam ser resolvidos, precisam ser tratados, né, para uma melhor desenvoltura da nossa vida em sociedade e nos nossos relacionamentos. No livro de Tiago, no capítulo 4, o verso, Tiago número 4, do verso de número 1, a palavra do Senhor, ela nos leva a meditar algo muito importante no texto, em que vai nos dizendo: de onde vêm as guerras e pelejas dentre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? É interessante que quando nós observamos este texto, quanto à sua origem, a origem dos conflitos interpessoais, Tiago inicia a sua argumentação fazendo uma pergunta e respondendo por meio de uma outra pergunta, não é? Ele diz, a pergunta é a seguinte, ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta que Tiago está fazendo, mas ele responde com uma outra pergunta: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, não é? Então Tiago, ele faz uma pergunta: de onde está vindo esses conflitos, de onde está vindo esses acontecimentos, esses problemas que vocês estão vivendo, e com uma outra pergunta ele traz a resposta: de vós mesmos, não é? Então, se nós não estivermos cheios de Deus e controlados pelo Espírito Santo de Deus para gerenciar esses conflitos, nós vamos com certeza pagar um preço muito caro por isso. Então, nós precisamos fazer como resolver esses conflitos. Primeiro, nós precisamos buscar a origem deles. Aonde está nascendo esses conflitos? Por que estão nascendo esses conflitos? Detectando de onde está vindo esses conflitos, então agora nós vamos tratar o problema, não é? Então por isso que muitas pessoas não querem fazer tratamento, porque o tratamento, ele não é de um dia para a noite, ele é às vezes demorado. Por quê? Porque nós nos acostumamos a fazer certas coisas e a força do hábito é muito difícil de mudar. Então, até mesmo cristãos que costumam falar demais, fofocar, falar da vida dos outros, isso procede do diabo. Mas o diabo só pode ter autoridade sobre a tua vida se você deixar uma brecha. Então, se você precisa procurar qual é o que está causando esses conflitos. Ah, é porque eu estou falando demais, é porque eu estou falando da vida dos outros, é porque eu estou fofocando. Dificilmente alguém vai reconhecer isso. Mas se você quer ser tratado, você tem que reconhecer de onde estão nascendo os meus conflitos. Ah, é Satanás, é o diabo que tem se levantado. Não, meu irmão, o diabo só se levanta e toca na tua vida se você liberar brecha para ele. Ao contrário, ele não faz. Então, o erro não está no diabo, o diabo está na função dele. O diabo nasceu para matar, como um ladrão nasceu para matar, roubar e destruir, não é? Então, o que nós devemos tendenciar? A Cristo. Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então, se o diabo está entrando na minha vida e fazendo conflitos para arruinar os meus relacionamentos, seja ele familiar, seja ele conjugal, seja ele social, então eu preciso ver quais são as brechas que eu tenho deixado para que o diabo use esses conflitos e traga divisão dentro da minha família, divisão dentro da minha igreja, divisão dentro do meu grupo de amigos. Então eu preciso tratar isso. Então, se o conflito está nascendo pelas minhas atitudes errôneas, eu preciso rever os meus conceitos e começar
a tratar esses conflitos, tá bom? Por quê, pastor? Porque esses conflitos não tratados, eles trazem efeitos, né, nas nossas vidas. Quais são esses efeitos? Tiago 4, no verso 2, ele vai dizer assim, ó: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. 4. Adultérios e adúlteros e adúlteras, não sabereis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? A amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quais são os efeitos deste conflito? Frustração espiritual. Você vai começar a se frustrar, porque você é só religioso, diz que teme a Deus, mas não consegue se desvencilhar das coisas desse mundo. Não consegue se desvencilhar dessas coisas que vai te escravizando, vai gerando conflitos, e você na tua mente diz: eu sou cristão, mas vive só batendo cabeça. Com o tempo, você vai começar a ter essa frustração e gera também a infidelidade espiritual, como diz aí no capítulo 4, né? Nós começamos a não ser mais tão fiéis a Deus, ou não somos fiéis a Deus. Por quê? Porque o conflito ele tomou conta tanto do meu coração que eu começo a praticar inimizade com meus irmãos, com a minha família, com os meus amigos. Eu começo a criar barreiras nos meus relacionamentos, e isso vai gerando uma certa frustração, vai gerando infidelidade, vai gerando inimizade espiritual. Isso tudo vai a cada dia mais complicando o meu relacionamento com Deus. E eu vou me tornando a cada dia mais insensível na minha vida espiritual. A insensibilidade espiritual é um efeito de conflitos também. O verso 5, capítulo 4, Tiago vai dizer: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Nós nos tornamos, então, agora, insensíveis. Deus tem falado com a gente, Deus tem orientado, Deus tem mostrado, e a gente se torna cada dia mais insensível à palavra de Deus. Como entender isso, pastor? Gente, mediante tudo que está acontecendo nesse planeta, tudo que está acontecendo nos últimos dias, se nós não nos sensibilizarmos com tudo que está acontecendo e vermos Deus se revelando a cada dia, nós vamos se tornar cada dia mais insensíveis para com a voz de Deus. E a solução para esses conflitos você vai encontrar no capítulo 4 de Tiago, verso 7, a qual diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Sujeição a Deus. Precisamos sujeitar a Deus. Resistir a Satanás. Resistir e perseverar dentro da vontade de Deus. Precisamos nos aproximar de Deus. O texto diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. A Bíblia diz: rejeitai o diabo, e ele fugirá a vós. Então, sujeição e aproximação. Sujeita-se a Deus, resista ao diabo, aproxime-se de Deus, e ele com certeza se aproximará de você. Conflitos traz destruição, conflito traz desgraça para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso grupo de amigos, para o nosso grupo de igreja. Mas é possível resolver os conflitos, primeiro detectando quais são as origens deste conflito.
Por que esse conflito está acontecendo? Aonde está se originando esses conflitos? Na minha família, na minha igreja, no meu grupo de amigos? Aonde está surgindo esses conflitos? Tratando esses conflitos. De que maneira? Sujeitando a Deus, chegando a Deus. Resistir todo levante do diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E aí você começa um processo de purificação pessoal. O verso 8 do capítulo 4 de Tiago nos diz assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Santificai, pagar o preço, orar, buscar a Deus em oração. E Deus é poderoso, é majestoso, é magnífico, é tremendo para trabalhar na tua vida de uma maneira toda especial. Deus vai começar um processo de purificação, um processo de limpeza interior, tirando toda a mágoa, tá? Toda a ferida mal curada, toda a mágoa, todo sentimento ruim de conflitos do passado. Tem pessoas que não conseguem se libertar de conflitos do passado. Foram maltratados, foram mal cuidados, discutiram com alguém, houve alguma coisa no passado. E sempre que você toca naquela ferida, sangra. A pessoa entra num êxtase de sofrimento, porque ele não consegue ter essa limpeza interior. Por quê? Porque essa limpeza vem através de alguns degraus. Sujeição a Deus, resistir ao diabo, aproximar de Deus a cada dia, se purificar e ter essa limpeza total feita pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas para que tudo isso possa acontecer, é necessário que haja um arrependimento verdadeiro. O verso 9 do capítulo 4 diz assim: senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se os vossos risos em pranto e o vosso gozo em tristeza. É necessário se arrepender de fato, senão você vai ficar brigando com esses conflitos a vida inteira, tá bom? Porque é um processo: sujeição, resistência, aproximação, purificação, limpeza interior, arrependimento verdadeiro e humilhação perante Deus. Se humilhai, a Bíblia diz: quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Então o verso 10 do capítulo 4 diz assim, ó: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará, diz o Senhor. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. Deus quer trabalhar na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Mas cristão que vive em conflito não pode ser abençoado. Igreja que vive em conflito não pode ser abençoada. Família que vive em conflito não pode ser abençoado. Nós precisamos sofrer esta mudança, reconhecer os nossos erros, reconhecer quais são os conflitos, aonde tem se originado esses conflitos e trazer soluções para ele. E a solução é muito clara. A solução é sujeição, sujeitai-vos a Deus. Resistência, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aproximação, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Processo de purificação, santificai-vos, diz o Senhor. Arrependimento verdadeiro, arrependa do seu mau caminho e se humilhe perante Deus Todo-Poderoso. Amém? A paz do Senhor, irmã Denise Hoffman e Mauro Franche, é isso? Deus abençoe a vida de vocês, casal abençoado ali de Autônia. A Melinha Augusta, Deus abençoe. Irmã Rosana, irmão Zi, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Estamos chegando aí à conclusão já desse bate-papo de hoje, tá bom? Então, a tendência humana é ver um conflito existente à culpa do outro. Um conflito que gera outro conflito, que vai gerando conflitos e vai chegando a destruir relacionamentos, destruir grupos familiares, destruir até mesmo grupo de igrejas. Não é? A Bíblia nos leva para outra direção, queridos. Os conflitos se originam em nós.
Nós proporcionamos esses conflitos, porque nós não temos resistido às tentações do diabo, né? Então, essa origem dos conflitos em nós mostram os seus efeitos externamente e só podem ser solucionados através de amor, de obediência e de santidade. A vitória ou a derrota em nossos conflitos depende de quem estamos alimentando melhor. Se o Espírito Santo de Deus ou se as coisas do diabo. Quem você se alimentar é quem vai sobressair sobre a sua vida. Nós não podemos esquecer que há dois leões dentro de nós. Um leão chamado carne, que tendencia as coisas carnais, e um leão chamado espírito, que entende as coisas espirituais. Esses leões estão em constante batalha, espírito contra carne. Se você buscar a Deus, você vai se encher de Deus. Buscar a Deus, Deus se aproxima de você e o diabo é vencido. Você cria resistência, você cria uma vida de santidade, você cria uma vida do altar de Deus. Qual natureza alimentamos melhor? A carne ou o espírito? A antiga, o homem pecador, pecaminoso, ou a nova criatura em Cristo Jesus? Nesse ponto, é você que decide. Você toma a decisão. Quem você decidiu alimentar? O velho homem que causa conflitos ou o novo homem em Cristo Jesus que traz soluções para conflitos? Que nós possamos optar pela segunda escolha, porque eu e você somos novas criaturas. Fomos chamados por Deus, eleitos por Deus, para sermos embaixadores do reino de Deus nesta terra. Tanto eu como você temos uma responsabilidade de sermos ministros da palavra, pregoeiros da boa nova do Senhor Jesus Cristo, discípulos de Jesus. Portanto, buscai a Deus em primeiro lugar, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Se humilha na presença do Senhor e o Senhor vai te exaltar no tempo certo. Amém, queridos? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Deus abençoe vocês. Estamos finalizando aqui. Daqui a pouquinho é a hora de naná, né? Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite, sempre na graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda graça na graça, vida na vida e oportunidades de a cada dia estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E que o nome do Senhor seja louvado. Graça e paz. Deus abençoe a todos.